É isso aí, meus amigos, nós estamos aqui na nossa final. Você está nervoso em casa? Porque eu também. Temos os nossos 3 finalistas, João, Sofia e Lucas, que tiveram um bom tempo para trazerem a sua proposta, o seu toque dentro daquela identidade que foi desenvolvida no nosso episódio de direcionamento comigo, o Tio Caio, fazendo parte daquele time. Lembrando mais uma vez que os nossos finalistas terão 20 minutos com os idealizadores da Pura Vida Cabanas, que não é mais Pura Vida Cabanas. Certo? Vamos recebê-los, Sofia, João e Lucas, aqui com a gente agora. Estamos aqui, todos unidos com o objetivo final: a construção da identidade visual da antiga Pura Vida Cabanas. Tá de nome novo e hoje vai sair daqui com uma identidade nova. Como vai, doutor Lucas? Como tá o coração? Me conta. Tô com saudade de vocês, faz muito tempo que eu não vejo vocês. Bicho, tá na boca pra poder falar, né? Ontem eu fui dormir pensando na dinâmica mas eu fiz o que eu podia e mais do que eu podia, me esforcei pra caramba nesses dias pra construir algo que faça sentido pro cliente, principalmente. Não seja só algo feito pra mim, pra minha carreira, mas que seja pra vida da Vero, sabe? E eu tô satisfeito com o resultado, eu acho que vai dar muito certo. Maravilha. Doutora Sofia Borges, que hoje veio de vermelho. Significa que ela tá aqui pra guerra. Nossa, eu tô muito nervosa mesmo. Mas eu tô muito feliz, assim. Eu acho que, é igual o Lucas mesmo falou, eu acho que tudo que eu tinha que fazer eu fiz. Não com aquela sensação de, será que se eu tivesse feito um pouquinho a mais? Não. Tudo que eu podia fazer eu fiz. Então eu tô mais tranquila, com a consciência tranquila, mas o coração não tá tranquilo, não. Tô bem nervosa. E o doutor João Felipe. João Felipe, você tem essa mesma segurança? Você fez o que poderia dentro das suas limitações? Me diga, doutor João. Cara, sim, a minha realidade de uma semana pra cá, quando eu tava no reality, né, mudou de ponta cabeça e, de fato, eu tenho essa mesma sensação também que no que eu podia, eu fiz o melhor que eu pude, né? E é isso, que vence o melhor. Aqui todo mundo aqui que está aqui já é um vencedor, né? Então, quem vai vencer, na verdade, hoje é a Vero Cabanas e o design e a nossa comunidade como um todo. Entendi, compreendi. Bom, eu não tenho nada para entregar hoje, eu não tenho que apresentar nada em 20 minutos, mas é claro que eu vou repassar as nossas regras. Hoje nós teremos a apresentação com os idealizadores da antiga Pura Vida Cabanas, certo? Eles estão ali, ó, eles estão atrás desse monitor aqui agora, daqui a pouco eles vão vir aqui pro meu lugar. Então eles vieram até Porto Alegre para poder gravar esse último episódio com a gente. Vocês terão 20 minutos para apresentar. Deu 20 minutos, eu vos multo e o que apresentou é até aquele minuto. Então eu espero que vocês tenham gravado, ensaiado a apresentação de vocês. Mas eu não vou nem perguntar, porque condição sine qua non pra gente estar aqui nesse episódio hoje. 20 minutinhos e eu já vos direi a ordem. A ordem é João Felipe, Sofia Borges e Lucas. Essa é a ordem que nós teremos pro episódio de hoje. João, você começa, Sofia, você em seguida e por último é você, doutor Lucas. Apresentado, eu irei me reunir com eles e eles, esquece eu, tio Caio, eu não mando em mais nada. Eles vão definir quem é o vencedor do nosso reality. Vamos começar. Chamarei aqui o Dr. Guilherme, o Dr. Lucas, os realizadores, proprietários e os caras que estão com a decisão nas mãos. Mas lembrem-se, tá na mão de vocês, na verdade. É quem trouxer em 20 minutos. Vocês não vão ser avaliados pelo carisma. Vocês vão ser avaliados por... Esses caras têm que olhar pra identidade e dizer assim, é o que a gente quer pra antiga Pura Vida Cabanas. Fechado? Fechado. Então eles vão vir pra cá agora. Bem, pessoal, olá, né? É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, na verdade. Lucas, Guilherme, tio Caio, os demais finalistas e quem nos assiste. Hoje é um dia muito especial, porque a gente vai falar muito além do que um universo visual, uma identidade visual. A gente vai falar sobre um sonho. Ou melhor, a gente vai falar sobre sonhos. Primeiro é o seu sonho, Lucas. Sem o seu sonho, a gente não estaria aqui, né? O seu sonho se concretizando, né, na construção das cabanas e se materializando. E hoje a gente trazendo essa identidade, a realização desse sonho. É o seu sonho também, tio Caio. Então, esse reality, né, tá participando do
reality, tá? Ser um dos finalistas é um sonho, né? É o meu sonho e é o nosso sonho. E como já disse o grande Raul Seixas, sonho que se sonha junto é realidade. E quem nunca sonhou, teve um sonho muito bom, verdade, né? E é sobre isso que a gente vai falar, é sobre verdade. A verdade é uma palavra que está na nossa essência. E por falar em essência, é do latim que vem o nosso nome, o verum. E carregamos isso em nosso nome, carregamos isso em nossa essência. Procuramos sempre oferecer uma experiência única, autêntica e memorável. E porque isso está em nossa essência, né? Isso que nos move desde a nossa origem, um convite às experiências reais. Então, é isso que a gente está sempre buscando oferecer, é isso que a gente está sempre se empenhando em entregar experiências reais, experiências verdadeiras. E quem são as pessoas às quais a gente vai convidar para vivenciar essas experiências conosco? São pessoas que buscam se desligar da vida urbana e ter uma experiência única e autêntica, conexão com a natureza, consigo e com quem se ama. E até agora a gente está vendo tudo muito em preto e branco, né? E quando a gente fala sobre verdade, sobre realização, sobre vida, a gente fala também sobre cor. E as nossas cores, elas evidenciam essa vida, essa verdade, essa experiência que a gente entrega nas nossas cabanas, tá? Então a gente escolheu a dedo essas cores, buscamos trazer cores, tragam esse aconchego, mas também traga um conforto, um alento, são cores quentes, né? Então a gente tem um recanto de luxo em meio à natureza, que significa haver um cabanas, né? Essa verdade em meio à natureza que nos rodeia. E como a gente pode tangibilizar os nossos atributos, esses atributos que a gente falou até agora, de maneira eficaz por meio do nosso logo. Então, a gente chegou no caminho que fala a verdade de maneira simples e direta, sem arrodeios. A Verum Cabanas é uma marca que é simples, que é direta, que não tem arrodeio e entrega a experiência autêntica e verdadeira de maneira pura e simples. E assim é o nosso logo, com uma tipografia moderna, uma tipografia bem presente. A gente entrega os nossos atributos, aquilo que a gente realmente é, por meio dessa marca. E a gente pode perceber que ela tem peculiaridades, ela tem características muito fortes que faz dela uma marca muito, muito forte. A gente tem essas características, né, essas entradas, esses vincos que simulam algo como se ela tivesse sido talhada na madeira. E madeira é um dos principais materiais, se não o principal material responsável por ser a composição das nossas cabanas. Então, é uma tipografia com personalidade, é uma tipografia moderna e que representa muito bem aquilo que a Verum Cabanas é. E aqui a gente tem uma noção de como ela foi construída, né? Como a marca ela foi construída. A gente fez uns ajustes ópticos, a gente também refinou um pouco essa tipografia, assim como a cabana, ela precisa ser bem construída. Então, além do logotipo, a gente tem elementos de marca que compõem o visual desse logo. A gente traz outros elementos que compõem o universo, né, da marca, o nome Cabanas, a referência a São Vendelino, que é o nosso refúgio, né, o nosso paraíso, e também elementos de latitude e longitude, enfim, a data da nossa fundação, que é muito especial, e a gente vai para sempre carregar isso. E a gente tem uma marca que ela é extremamente forte, elegante, mas, ao mesmo tempo, ela é humana. E a gente resgatou também alguns elementos reais da história de São Vendelino e do universo natural que rodeia as nossas cabanas. Então, a gente está falando de origens, de verdade e de uma história. Então, a gente buscou, na história, né, de São Vendelino, no mapa cartesiano, retratar, trazer elementos visuais
compõem essa identidade. Então, de uma maneira muito simples, a gente evidenciou bem os rios, o rio que passa, né, próximo às estradas, e a gente pode entender um pouco como é que essa identidade ela funciona, né, com as cores, com os elementos de apoio, com o próprio logo. E outra coisa bem interessante que a gente trouxe também foram elementos que simulam lenhas, né? Então, elementos gráficos de apoio que simulam lenhas. E a gente chegou nessa composição visual, onde além de lenhas, a gente tem também uma pequena representação de um quebra-cabeça, formando quase que um mapa que tem caminhos por onde a gente pode trazer a referência de onde os nossos hóspedes, né, os nossos convidados, eles vão passar. Então, isso abre um leque de possibilidades e de caminhos para ser utilizado. E aí a gente começa a ver como é que essa marca, essa identidade, ela vai ser trabalhada. E uma coisa muito importante, além de tudo isso que a gente falou, é a tipografia. A tipografia é a voz de uma marca, e por isso a gente escolheu as famílias que vão compor a nossa identidade visual a dedo. Então, são basicamente três tipografias, né, famílias. A primeira e a principal é a Commuter Sans, que é uma tipografia moderna e clean, que evoca essa modernidade que as nossas cabanas têm. Ela vai ser usada como fonte principal para títulos e textos. A Playfair Display, que é também uma tipografia moderna, mas ela já traz um pouco da elegância, e ela vai ser uma tipografia mais secundária para títulos e também textos. E trouxe também a Monstein, que é uma tipografia que ela traz um pouco mais do aspecto, rústico, um aspecto mais gestual, porque além dos outros elementos visuais, a tipografia ela precisa também evocar esse lado mais humano, né, que a gente preza muito. Afinal, a gente é uma marca que fala de pessoas, que sempre vai estar atendendo pessoas. E uma imagem ela vale mais que 1000 palavras, né? E como a gente vai expor as nossas imagens para dizer aquilo que nem mesmo as palavras seriam capazes de transmitir? Então, basicamente, aqui a gente tem um pouco de estilo fotográfico, onde a gente meio que direcionou, né? Então, a gente tem um direcionamento fotográfico para closes, onde a gente vai estar sempre buscando retratar momentos, pessoas, momentos especiais. Essas imagens elas vão estar compondo todas as peças, né? De pontos de contato, seja no digital, seja numa campanha offline. Outro estilo fotográfico também bastante forte é o de ângulo aberto. E para esse estilo fotográfico, a gente vai trabalhar um pouco da natureza, do espaço que rodeia as nossas cabanas. E um outro estilo fotográfico que é bastante interessante é a gente focar bem nos detalhes, né? Trazer os detalhes que formam, que compõem as nossas cabanas. Porque o Guilherme ele é muito atencioso, ele é muito ligado, e a gente precisa valorizar essa característica das nossas cabanas, onde cada enquadramento dentro dela gera uma foto incrível. Então, basicamente, a gente tem esses 3 direcionamentos fotográficos, onde a gente vai estar usando eles nas nossas direções de arte. E, enfim, a gente viu, né, um pouco como essa identidade ela foi construída, um pouco de cada coisa que vai compor, e agora a gente vai ver ela na prática acontecendo, como é que essa identidade ela vai tomar vida, né? Então, basicamente, a gente tem vários caminhos que a gente pode trilhar. Então, desde uma placa de sinalização, passando pelo chaveiro, que a gente vai sempre estar buscando também trazer elementos que tragam essa ideia de uma cabana acolhedora, uma cabana que é humana, uma marca que preza pela humanidade. Então, trabalhar esses detalhes, o talhado à mão e elementos que trazem que evocam essa
esse caminho, né? Então, a gente tem um pouco da identidade em objetos que vão estar compondo a nosso dia a dia e também produtos. Então, a ideia aqui é que a gente traga os próprios chás que os clientes, os hóspedes vão consumir, são produzidos no nosso campo, né? Então, é uma forma muito interessante da gente estar entregando uma experiência 360 para os nossos hóspedes. Outra ideia muito forte é a ideia de investirmos em sabonetes artesanais, sabonetes naturais, livres de sulfatos, de elementos químicos, sabonetes que tragam essa ideia do natural mesmo e que entreguem essa experiência por completo. E outra coisa também bastante interessante é que a gente pode entregar não só a experiência de se hospedar, mas que a pessoa, que o hóspede que vai lá ter essa experiência, ele possa levar consigo produtos, né? Seja um eco bag, seja um sabonete, seja um chá, essa bolacha, né, de colocar o vinho, enfim. E também a gente pode trabalhar muito bem mesclar esse lado rústico da marca com o lado elegante, porque afinal a gente é uma marca que o nosso público é um público elevado, então a gente precisa dialogar bem, trazer bem essa característica do elegante mesclado com o rústico. A gente pode também entregar produtos exclusivos, né? Então, peças limitadas, coleções de inverno, onde os clientes, os hóspedes que forem se hospedar nas nossas cabanas, eles tenham acesso a essas peças e eles possam carregar consigo um pouco da Pura Vida e vestir realmente a camisa da Pura Vida, né? Não só se hospedar. E aí é a marca que ela vai tomando forma, ganhando capilaridade e aumentando o leque e a possibilidade de negócio também. Mais um pouco, né, dessa possibilidade, aliando muito, desculpa, a moda, né? Então, camisas um pouco mais despojadas. E também um pouco a gente busca, né, entregar essa identidade e essa experiência nos mínimos detalhes, principalmente naqueles pontos de contato que o cliente ele vai tocar. Então, trabalhar uma papelaria com papéis premium, com acabamento em relevo seco, que traga uma textura, uma pasta, né? E aí a gente começa a entregar realmente esse lado sensorial da marca. O cliente ele não vai só estar tendo a experiência do se hospedar e do ouvir o som da natureza, ele vai também poder tocar desde a papelaria a elementos naturais como um todo. Aqui a gente começa também a ver como essa identidade ela vai trabalhar no digital, e é interessante porque as cores elas foram escolhidas a dedo e elas trabalham muito bem no impresso e muito bem no digital. A gente buscou ter esse cuidado e dessa forma acredito que a identidade da Pura Vida, da Verum Cabanas é uma identidade que representa aquilo que de fato ela é, aquilo que a forma como a gente quer ser percebido pelo nosso público. E é isso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Oi, Lucas. Oi, Guilherme. Meu nome é Sofia. Eu já queria começar a nossa apresentação falando um pouquinho sobre uma coisa que me marcou muito na nossa reunião, que foi, a gente tinha feito as nossas perguntas e o Lucas, depois que a gente finalizou, comentou que tinha uma coisa que ele precisava muito falar, que era algo muito importante.
E você disse a seguinte frase: pessoas atendendo pessoas, é assim que deve ser. E isso me marcou muito. Esse foi a peça-chave que eu direcionei todo o projeto. Então, o tom de voz da marca, a paleta principal escolhida, o modo como a marca foi desmembrada, tudo foi voltado para corresponder a essa personalidade de marca. Essa marca que é aconchegante, essa marca que é viva e humana. Um outro ponto que a gente comentou, que eu me lembro, era sobre essa procura de um aspecto europeu, uma ideia de que a pessoa parecesse que não está no Brasil. Só que nós temos algo tão característico aqui no nosso estado, algo tão próprio de São Vendelino. Nós temos a nossa Serra Gaúcha, a nossa culinária, a nossa vegetação, a nossa herança mesmo familiar que corre em nossas veias, nessa empresa familiar. E por que trazer essa marca que tem tanto para se orgulhar de onde vem, por que dizer que ela se parece de outro país? Então, pensando nessa característica que é tão própria nossa, que é tão de São Vendelino, a gente pensou nesse mapa cartográfico da cidade, né, com esses caminhos dessas pessoas que se encontram até chegar nesse pequeno paraíso, essas linhas da hidrografia mesmo desse rio, que entra aqui como um tão grande diferencial da marca. Então, ainda que a marca tenha essa aparência de estar em outro país, ela precisa evocar esse orgulho mesmo de onde ela veio. Então, aqui um pequeno spoiler de como isso foi desenvolvido. Priorizei sempre as linhas mais curvas do mapa cartográfico, dispensei as linhas retas para a gente trabalhar sempre com esse lado mais orgânico, esse lado mais humano mesmo da marca. E, por último, gostaria só de comentar também sobre a nossa reunião, que o Guilherme tinha comentado que a cada cabana deveria ser vivida uma nova experiência. Então, algumas cabanas vão ser um pouco mais clássicas, outras um pouco mais luxuosas, outras um pouco mais campestres. Mas para a gente pensar na nossa identidade visual, a gente precisa construir uma unidade, precisa comunicar uma única marca. Então, dessas diversas experiências que serão vividas, o que vai permanecer? O que será que vai ter ainda de único e que vai ter em todas essas experiências? Será que a gente comunica uma identidade minimalista? Será que a gente faz algo mais moderno? O que vai permanecer? E é o barulho do rio, é o contato ali na criação da lareira, essa vista da Serra Gaúcha, é todo esse lado, esse contato mesmo do natural, esse contato humano próximo. Então, pensando nisso que permanece dessas diferentes experiências internas, foi pensado no estilo rústico para conduzir todo o projeto. Então, esses tons terrosos, esse laranja que aquece as relações humanas. Mas, mais especificamente, foi pensado na lareira como um meio para conduzir todo o projeto. Por que a lareira? A lareira é um elemento rústico por si só, mas que ela une diretamente com o primeiro diferencial da marca, que é de priorizar as relações humanas. Normalmente, quando a gente monta uma lareira, a gente não faz isso sozinho. A gente está acompanhado de amigos ou de casais. É sempre algo feito em conjunto. É um calor compartilhado. Então, pensando nessa brincadeira que a marca quer ser, essa marca humana, essa marca próxima, e ao mesmo tempo ligar esse lado rústico dela, a gente pensou nessa lenha, nessa madeira, que a gente pega esses tocos orgânicos com formatos diferentes para poder aquecer nessa relação aconchegante, nessa relação quente entre esse casal e nós da Verum Cabanas. E a junção desse grafismo que é proporcionado dessas lenhas é formado quase que a ideia de um caminho. Esse mesmo caminho que a gente viu lá naqueles mapas, esse mesmo caminho que é conduzido até cada um deles chegar na cabana, esse mesmo caminho que essas duas pessoas se cruzaram e que permaneceram juntas, um caminho mesmo em que elas se encontraram e, por meio da Verum Cabanas, se fortaleceram as suas relações, se fortificaram e que vão permanecer por toda a vida. E a tipografia, claro, não poderia destoar de toda essa identidade. Então, foi escolhida essa fonte, que tem
ela é ligeiramente vintage, tem essas terminações mais em cima um pouco sinuosas, esses traços retos como da letra E, que tem uma certa inclinação, para poder acompanhar ainda essa ideia mesmo rústica, mas ao mesmo tempo bem presente, com essa fonte toda em caixa alta. Então, a identidade final da Verum Cabanas foi essa, com essa tipografia escolhida, esse enfoque mesmo desse orgulho de ser de São Vendelino, essas curvas que são próprias do Rio, que é o nosso grande diferencial, esse caminho desses dois casais que se encontraram e que permaneceram juntos. Então, toda a aplicação da marca deve ser feita nisso, nessas fotografias sempre muito quentes, mostrando mesmo essas relações calorosas, que ela é única, ela é profunda, ela é memorável, e dizendo a frase que São Vendelino é conhecido de ser o pequeno paraíso. Então, eu vou começar mostrando para vocês um pouco das aplicações por meio do meio digital. Então, aqui nós temos o Instagram, um pouquinho de como seriam nossos stories. A gente conseguiria trazer um pouco mais simples, com o foco, por exemplo, na fotografia, como nessa terceira imagem, com o foco no Rio e só uma frase, né? Você merece um repouso nesse pedacinho de paraíso, ou algo mais rebuscado, como nessa do meio, que tem vários elementos em conjunto, as nossas lenhas, as linhas do rio que vem por trás, e essa textura que traz esse aspecto rústico, ainda que seja no meio digital. Então, com frases sempre que vão conectar. Então, eu, você e a Serra Gaúcha. Então, tudo comunicando uma mesma unidade. Como também no nosso feed, que a gente consegue brincar com esses elementos. A fotografia sempre como foco, porque realmente não tem como a gente criar algo mais bonito do que foi desenvolvido ali dentro. Então, mostrar mesmo que a cabana é instagramável, mostrar a beleza que tem por trás disso. Então, eu ampliei um pouco do mapa para a gente criar esse fundo para o texto, que também a gente consegue colocar dentro dos nossos posts, a calmaria que você precisa, e também um pouco desse foco mesmo, para mostrar essa ideia do conforto, né? Uma experiência verdadeira com a natureza, sem abrir mão do conforto. E também pensando na possibilidade de a gente ter um site, a gente consegue brincar também com a contraforma da junção dessas lenhas, né, para poder dar um enfoque maior também na fotografia. E aqui já gostaria de a gente passar pela parte do presencial mesmo, né, sem ser do virtual. O que a gente ainda a gente pensando no nosso ambiente, que é um ambiente verde, cheio de vegetação, algo que se destaca muito é essa cor laranja. Então, os nossos funcionários, possuindo esses uniformes alaranjados, eles já entram com um grande destaque. Então, a gente consegue fazer esse contraste com o nosso ambiente, proporcionando mesmo essa fácil identificação. Isso também facilita muito, por exemplo, nos nossos outdoors, como que em meio à vegetação, em meio a esses diversos outdoors que a gente tem na região, ali por ser uma região mais turística, como que o nosso iria se destacar? Como que essas cores calorosas, essa presença desses elementos gráficos da lenha, das nossas linhas do rio, como que isso tudo vai comunicar muito bem a marca, né? Essa fotografia que também é quente, que tem como foco essas pessoas, esses rostos humanos. Então, a cabana 2, com vista privativa da natureza, acompanhada pela calmaria do rio e dos nossos deliciosos vinhos. Uma outra coisa que vocês já faziam e que só precisava de alguns retoques era com relação a eles escreverem como que foi a experiência na cabana, né? E eu acho que seria muito interessante se a gente instigasse eles ainda mais a escreverem tudo isso. Então, eles teriam esse papeizinho para eles escreverem como foi a experiência, mas na capa a gente já instiga tudo isso. Então, como foi viver essa experiência gaúcha? Escreva para a gente um pouquinho do que você vivenciou aqui. Sejam verdadeiros e criativos. O exemplo abaixo pode te inspirar. Então, por exemplo, rio barulhento demais, prefiro o barulho do trânsito da minha cidade. Ou então, não teve neve, por que fazer frio e não nevar? Decepcionante. Único demais, a comida me desacostumou, meu paladar já não aceita mais qualquer coisa. Ou então, a lareira aquece mesmo, posso pegar os toquinhos e levar para casa? Então, essa brincadeira dessa marca que é próxima, se diz próxima e de fato é. Pensando ainda mais nessa ampliação dessa marca que é humana,
que quer ser calorosa, eu pensei da gente desenvolver um produto para a marca, né? Algo que vai estar presente em cada cabana, que é o potinho da alegria. O que que é o potinho da alegria? Então, esse potinho, ele vai estar presente em cada cabana, para proporcionar ainda mais alegria, ainda mais aconchego e ainda mais acolhimento. A ideia aqui é a gente ter várias frases de casais, frases que vão evocar essa experiência com a natureza, essa experiência em casal, essa experiência de hospedagem, que eles possam pegar ali quando eles acordarem e rirem com aquela mensagem, brincarem com aquilo. Então, por exemplo, acordei tão gato hoje que quando fui bocejar, miei. Ou então, as 4 palavras mais importantes em um relacionamento, eu lavo a louça. Ou então, por exemplo, se te amar fosse um crime, eu pegaria prisão perpétua. Então, frases que vão trazer aconchego, trazer alegria, é algo que é próprio da marca e que mostra de fato isso acontecendo na realidade. Então, um outro exemplo que vocês já faziam, que era o manual da cabana, mas aqui eu fiz a junção do manual da cabana com as instruções, juntamente com o nosso cardápio. Então, essa daqui seria a nossa capa desse manual, e a junção dos dois. Nós temos o manual da cabana com as instruções, que era algo que vocês já faziam, que eu achava muito bom. Por exemplo, não deem água para a orquídea da minha mãe. É sério, ela vai ficar brava. Então, essa brincadeira, a gente trouxe ela também para dentro do cardápio. Vocês estão com o seu celular aí em mãos? Por um acaso? Ô, Guilherme. Pode apontar a câmera para esse QR Code que vocês vão conseguir ver o cardápio digital da marca. Então, caso tenha um cliente de um outro país que não fale português ou queira ter acesso ao cardápio em qualquer lugar da Verão Cabanas, ele vai conseguir acessar. E a ideia aqui desse cardápio é que ele também possua essa brincadeira. Então, por exemplo, Dom Guerino Malbec Sinais, vinho tinto doce e suave como as águas do nosso rio. Ou então, por exemplo, Dom Guerino Malbec Vintage, levemente amadeirado, como a nossa memorável cabana. H2O Limoneto, por que beber água se existe H2O, né? Então, essa proximidade também no cardápio, trazer eles rindo, essa experiência verdadeira e alegre dessa marca que não é fria, é simplesmente muito quente. Um outro exemplo também de como a gente poderia trazer esses vinhos, né? Essa presença trazer esses brindes, talvez, ou essa compra com essa parceria com a Dom Guerino, aplicado com a nossa identidade visual. Também podemos abordar isso dentro da própria marca, com os nossos bolos aplicados com a identidade. E algo que é próprio da marca, desse estilo rústico, por que não, ao invés de termos um shampoo, um condicionador em plástico, por que a gente não faz isso de verdade? Pega um sabonete em barra, um condicionador em barra, um shampoo em barra, faz isso de modo artesanal. A gente pode escrever à mão a numeração desses sabonetes, mostrar mesmo essa preocupação mesmo com cada um, como cada um é único, como cada elemento é único, mostrar esse lado orgânico que é feito à mão. Então, isso mostra cuidado, isso mostra que é feito da natureza, comunica com toda a marca. Então, por exemplo, a aplicação de uma toalha com esse grafismo dessas lenhas quebradas, né? Como que a gente pode abordar isso muito bem para a identidade? Um outro exemplo também que a gente poderia aplicar dentro de um roupão, algo que elas vão sentir orgulho, conseguem tirar fotos e postar no Instagram, algo que vai comunicar dentro da marca. Então, a gente tem uma toalha que é um pouco mais colorida, né? Com esse laranja que é uma cor quente, mas também é possível a gente trazer esse roupão branco, que é mais clássico, mas com essa fita laranja, que também comunica muito com a marca. E por último, só por uma sugestão, a gente conseguiria ter ou uma lojinha, ou os nossos funcionários tendo isso, ou até mesmo dar de brinde para os nossos hóspedes algo que eles pudessem levar para casa, algo que eles podem até utilizar no local, que é um lugar mais frio. Então, essas toucas que têm a presença da identidade da marca, com essas lenhas, esses grafismos coloridos. Então, esse primeiro um pouco mais rebuscado, com bastante textura, com bastante cor, bastante elemento. Esse do lado que é um pouco mais simples, mais minimalista. Mas a ideia da marca é essa.
é uma marca totalmente humana, calorosa e que de fato se mostra assim. A gente não pode se dizer simplesmente que nós somos rústicos, que nós somos verdadeiros, mas na prática nós não sermos. E aqui, no nosso cardápio, no nosso manual, desde o nosso Instagram até a experiência que eles vão viver no local, isso tudo está comunicando muita verdade. Nós de fato estamos sendo próximos, nós de fato somos calorosos, e essa identidade toda comunica isso. Muito obrigada. Fala, Lucas. Fala, Guilherme. Eu vou explicar um pouquinho de como foi a nossa jornada até chegar na construção da marca e para deixar vocês por dentro desse processo que a gente construiu juntos. Fechou? Ansiosos? Muito. Vamos embora. Primeiro, teve uma frase que você disse durante o nosso diagnóstico de marca que foi muito importante para mim. Hoje, o nosso maior público consumidor são 95% casais jovens de 20 a 40 anos. Isso é uma clareza que você só pode ter depois que você coloca o negócio na rua, depois que você coloca ele para girar, né? Não tem como. E é uma sabedoria que a gente tem que abraçar. Não tem como a gente discutir com essa verdade que você já propôs para a gente, que você testou o negócio na prática. Então, quando a gente analisa essa afirmação, a gente entende duas coisas. Primeiro, que a gente tem uma comunidade de casais já integradas na apresentação da marca. Então, a comunidade que a gente está abraçando na hora de falar sobre o público são os casais. A gente não pode tirar isso de mente. Mas também tem todo um estilo de vida de casais que adotam glamping como forma de lazer, sabe? Que o principal hobby da pessoa é ir para o mato e descobrir uma cabana nova e descobrir uma experiência nova. E isso, por um acaso ou não, no final a gente descobriu que existe uma comunidade muito grande de produção de conteúdo sobre esse tipo de experiência. E analisando essa produção de conteúdo, a gente conseguiu fazer um diagnóstico muito claro sobre o público, sabe? A gente entendeu, primeiro, que as principais dúvidas desse público são acessibilidade, se é fácil de chegar, como que eu vou, como que eu chego, e se é seguro. Como que é um envolto, se realmente é legal de chegar, tem gente para te receber, você pode dormir tranquilamente. Os principais desejos desse público, experiência natural, sofisticada, mas sem perrengue. Glamping, é a definição do glamping. A gente está aqui para viver uma experiência natural, sem passar nenhum perrengue, como se a gente estivesse num hotel 5 estrelas, porém, no meio do campo. E a principal dor que esse público tem é difícil acesso e falta de comunicação. É a famosa sensação de ser abandonado pelo staff. Quando você está acompanhado e bem assessorado e no mato, está na melhor experiência possível. Mas quando você está abandonado no mato, é o começo do filme de terror. Então, a gente tem que entender que o nosso suporte ao nosso consumidor é um dos principais confortos que ele tem na hora de continuar comprando da gente. Fechou? Sobre a Vero, depois que a gente fez esse diagnóstico de público, que a gente conversou com vocês lá na primeira dinâmica do reality, a gente conseguiu entender muito bem o modelo de negócio, conseguiu entender muito bem o público e conseguiu entender muito bem a cultura de vocês, que é a afirmação que a Sofia, inclusive, destacou. Tem que ser gente atendendo gente, isso faz parte da nossa cultura e isso não dá para mudar. Então, a gente decidiu destrinchar o que seria a Vero dentro do que, do como e do porquê. Primeiro no que é o nosso texto descritivo, que vai ajudar a gente a fazer propagandas lá na frente e complementar a nossa comunicação. Posicionadas no pé do morro, vizinhas do arroio e iluminadas de todos os ângulos. A Vero é um complexo de cabanas construído pela família Gaudia e é o orgulho de São Vedelino. Aqui a gente tem várias camadas de história, ao mesmo tempo que é um negócio da família Gaudia, que foi desenvolvido durante a pandemia, com aquela sensação de a gente tem um tesouro na mão, a gente está no meio do mato, vivendo junto, e descobriu que isso aqui é um puta produto. Ao mesmo tempo, a gente vê um abraço, principalmente da prefeitura de São Vedelino e de todo mundo de São Vedelino em relação à Vero. É um desejo da cidade ter também um complexo turístico tão grande quanto dos nossos vizinhos. E aqui a gente tem a nossa descrição feita perfeitamente pelo Guilherme de como que a cabana foi pensada. Ela é pensada no pé do morro, ela é vizinha do rio e ela é iluminada por todos os ângulos. Então aqui a gente tem um pouquinho de cada um de vocês dentro da nossa descrição. Além disso, a gente tem o nosso como, que define a nossa cultura, que é o básico que a gente tinha conversado ali atrás. Nós, com todo o carinho do mundo, vamos cuidar para que cada etapa da sua experiência na Vero seja a mais confortável e leve possível, como um bom papo.
Essa é a nossa cultura. A gente precisa falar sobre isso para ninguém estranhar, até para a gente poder preparar o nosso consumidor. Às vezes a pessoa quer um tratamento completamente isolado, ela não quer ver gente. E ela tem que entender que não é essa a nossa realidade. A nossa cultura é diferente dessa. A gente é extremamente real. E aí a gente chega no nosso porquê, no nosso propósito de marca. A gente não é uma rede de hotel, a gente é uma rede de pessoas, quase que uma família mesmo. E pessoas reais precisam de experiências reais. Nosso convite é para justamente pessoas que querem viver experiências reais, em contato com outras pessoas, em contato com a natureza, convidar elas para conhecer a promessa de marca que a gente tem. E para isso, a gente chega num escopo de 3 ideias. A primeira, Rústico Old School, que é o que a gente decidiu dentro do reality. Como que a gente definiu que seriam os detalhes da marca. Somos reais, que é a definição do nome. A gente traz o Verum como uma declaração ao mundo, que a gente não está aqui para fingir ser alguma coisa, a gente é de verdade. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que se posicionar como algo elegante e exclusivo, porque a gente não pode confundir o nosso público. Ele não pode achar que ele está indo para uma fazenda, ele está indo para uma cabana extremamente elegante, mas inserida na natureza. Então, a gente precisa declarar esses 3 pontos para a gente conseguir chegar nessa estrutura de marca ideal. Fechou? Todo mundo alinhado até aqui? Então, eu vou mostrar para vocês a conclusão desse pensamento estratégico como marca. Esse é um vídeo para vocês entenderem o comecinho da narrativa do que é a Verum. Se der algum problema no áudio, vocês me avisem que eu verifico aqui. Essa é a apresentação da narrativa que a gente construiu para a Verum. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho da construção estética e depois a gente volta para as aplicações de marca. A marca da Verum, ela começa com essa tipografia extremamente elegante. É a primeira sensação que você tem quando você olha. Deve ser algo extremamente elegante. Mas os detalhes da marca são extremamente manuais. E essa é a nossa dualidade, sabe? A gente é elegante, porém feito à mão. E a nossa marca carrega todos esses traços nela. E a gente tem que entender que a gente precisa de vários tipos de aplicações. Quando a gente está dentro do nosso ambiente de marca, a gente tem um rodapé que explica tudo, a gente tem uma narrativa construída em volta da marca. Então a gente pode usar essa aplicação simples, que todos os outros elementos já estão explicados. Mas quando a gente não tem esse ambiente, a gente também tem um brasão que explica todos esses momentos da marca. Ao mesmo tempo que tem a tipografia, tem São Vedelino escrito em português, Clientes Paradise, que é Pequeno Paraíso em alemão, para a gente poder abrir essa conversa sobre ter uma cidade irmã e sobre como a nossa cultura é brasileira e germânica. A gente não é uma coisa nem outra, a gente é os dois. E isso está muito bem descrito na nossa marca. Ao mesmo tempo, a gente tem a latitude e longitude, que é um sinal que a gente faz para os exploradores, que eles conhecem esses sinais, e a nossa declaração de marca embaixo, um convite às experiências reais. E para que esse tipo de marca existe? Para ser aplicado em momentos que a gente não tem mais nenhum elemento. A gente só tem a marca para poder falar toda a nossa narrativa. Então, essa marca se encaixa muito bem nesses momentos. Além disso, a gente também tem o nosso selo, que é justamente para a gente marcar algumas experiências e alguns produtos no momento que a gente não consegue colocar a nossa marca toda. Então, a gente tem esse auxílio pequenininho. Essa é a nossa construção de cor.
Por que que a gente tem essa construção? A parte da esquerda, que é maior, que é mais espalhada pela tela, são nossas cores principais: o marrom, o verde e o branco. Do lado direito, a gente tem o amarelo, o laranja e o vermelho, o sol, a bergamota e o vinho, as nossas cores de apoio. Então, a gente tem o que é presente o tempo inteiro e a gente tem os nossos detalhes. E aqui vocês podem ver também o detalhe dos nossos ícones que a gente apresentou durante o vídeo. Cada um descreve uma das experiências que a pessoa está tendo dentro da Vero. E, além disso, a gente também tem o nosso texto descritivo, o nosso selo e os nossos latitude e longitude, que é justamente o que é a marca, que é um brasão, distribuída no rodapé. E esse rodapé vai auxiliar a gente em todos os nossos materiais impressos, para a gente não precisar ficar toda vez construindo uma narrativa diferente. Existe um padrão na nossa marca, dentro de todos os materiais. Além disso, a gente também tem as nossas tipografias de apoio. A Kepler Family, que é para fazer uma lembrança de livro, de história. A gente é de verdade por isso. A gente está contando uma história de verdade. E, além disso, a gente também tem a Nomini Family, que é uma fonte muito mais elegante para a gente fazer esse contraponto entre algo clássico e entre algo elegante e contar essa história de um jeito mais real e mais contrastante. Além disso, a gente também tem os nossos elementos de marca. Então, a gente conseguiu trazer a textura da madeira, mas, ao mesmo tempo, trazer um símbolo triangular para fazer essa lembrança das cabanas e trazer equilíbrio, que é justamente o que as pessoas estão vindo procurar quando elas estão vindo para a Vero. Então, além da gente trazer a textura, a gente também procura apresentar como um elemento mais confortável, não seja cheio de pontas e que possa te machucar naquele sentimento, sabe? Aqui é tudo mais construidinho. A gente também pode usar isso como textura, ampliado dentro dos nossos materiais, e a gente também tem os caminhos de São Vendelivre que a gente apresentou. Então, a gente faz essa lembrança das estradas que a gente tem em volta da propriedade e as estradas que a gente tem dentro da própria Vero para trazer uma camada de exploração a mais dentro da nossa identidade. E aqui a gente vê como que a gente pode usar isso dentro dos nossos materiais. A linha da esquerda, ao meio, expandido, para trazer essa segunda camada de exploração dentro dos nossos materiais. E agora eu vou apresentar para vocês a construção da marca dentro da jornada do consumidor. Como que o consumidor vai enxergar a nossa marca pela primeira vez. Fechou? E a primeira etapa é justamente a conquista. Como que as pessoas vão conhecer a Vero? Primeiro, a gente precisa fazer a nossa comunicação nos centros urbanos. A gente precisa trazer essas pessoas que estão ali em Porto Alegre, nas capitais próximas, a conhecerem a nossa mensagem, o nosso jeito de falar. Então, a gente começa com essa comunicação do centro urbano, tem todos os nossos elementos que a gente apresentou até agora, e também traz isso para as nossas redes sociais, com os ícones sendo um suporte para ajudar a gente a comunicar as nossas experiências, a marca aplicada nas nossas redes sociais e o ícone usando a nossa tipografia do jeito mais simples, como eu expliquei para vocês lá atrás, que a gente está incluindo no nosso ambiente de marca. E, além disso, a gente também tem um outdoor para momentos de leitura rápida, que a gente tem a aplicação mais complexa da marca ali, com todos esses detalhes que não dá para falar extensamente, além do texto descritivo que a gente apresentou lá no que lá atrás. Então, a gente vê que aquele diagnóstico ele vai ser útil para todo o ambiente de marca que a gente vai criar. E, além disso, a gente vê que a gente consegue criar materiais mais sofisticados, com relevo seco, com hot stamping, que serve tanto para comunicar como para decorar o nosso ambiente de marca lá mesmo na Vero. Fechou? Depois que o cliente conheceu a Vero, a gente precisa solucionar as dores e as dúvidas que a gente falou logo ali atrás. Então, eles precisam entender que eles estão chegando em São Vendelino, eles precisam entender que eles estão no caminho certo, que está tudo correto, que eles não estão perdidos. Eles têm que entender, quando eles chegarem na nossa propriedade, que todas as experiências já estão ali descritas com os nossos ícones, eles sabem onde ir, eles sabem como chegar até a gente, e a gente não perde sofisticação fazendo isso. A gente traz os elementos da própria cabana para construir essa placa, e a pessoa já tem um gostinho do que é a Vero antes mesmo de entrar. E a gente traz a liberdade de nomear as cabanas como Bergamota e Arroio, em homenagem ao nosso ambiente de marca, e a gente já mostra também as diferenças que o nosso ambiente de cores pode trazer. Ao mesmo tempo que a gente tem um ambiente que lembra muito mais uma cabana que tem detalhes de verde, laranja e preto, a gente tem uma cabana que tem detalhes mais claros. Isso tudo está incluso dentro da nossa paleta de cores.
Além disso, a gente também tem o penduricalho de maçaneta, que é para a pessoa ter certeza que ela, além de estar vivendo uma experiência humana e verdadeira, ela também vai ter a privacidade dela. Ela não pode pensar diferente disso. A experiência é privada e real, não é só uma das coisas. E além disso tudo, a gente tem o nosso manual colaborativo da cabana, que vocês já usam hoje. Acho que a gente não tem que mudar nada na forma que vocês fazem, mas na capa apenas. Então a gente vai criar um invólucro mais sofisticado para o nosso manual, mas ele ainda vai ser construído com a mão de vocês. Ele ainda vai ser construído com as palavras das pessoas que passaram aqui. Então, sempre que tiver uma mudancinha, a gente ainda vai continuar carregando essa história de todo mundo que passou aqui. Além disso, a gente também vai ter um passaporte de experiências, que é um livrinho para a pessoa entender o que ela pode fazer, quais são as experiências que ela pode consumir aqui dentro. E isso lá na frente vai ser muito importante. E, enfim, a pessoa foi recebida, foi bem atendida, foi bem instalada, a experiência começa. E a primeira coisa que a gente vai fazer depois de chegar de uma viagem de carro é tomar um banho, né? Então, a gente começa a experiência por aqui e já mostrando a nossa ideia de como criar produtos para a Vero. Produtos de verdade, sabonete de verdade, o café de verdade dentro da nossa experiência de café da manhã, a vela de verdade que a gente já tem hoje, a gente pode produzir em parceria com as marcas que a gente já tem comunicação. Então, a gente precisa ter produtos que façam sentido com a nossa narrativa. Trabalhar produtos orgânicos, produtos que sejam com a matéria-prima colhida na nossa terra ou inspirada pela nossa região. E a gente consegue trazer isso e levar para a casa das pessoas lá na frente esses produtos. Além de fortalecer também o nosso relacionamento com os nossos parceiros da Donguerino e com todos os outros tipos de parceiro que a gente pode ter no futuro. A gente vai agregar valor para eles com a identidade que a gente está construindo. E, além disso, a gente também está abraçando uma comunidade. Então, a gente precisa produzir produtos para a comunidade, para as pessoas explorarem, para as pessoas terem esse ambiente de marca nelas e poderem trazer a palavra da Vero quando elas estiverem em outros momentos. Porque não vai ser exclusividade nossa essas pessoas estarem no nosso ambiente, mas eles vão levar a gente para outros ambientes e levar a nossa palavra para frente. E, para finalizar a nossa construção de marca, eu lembro de uma coisa que me falou no final da nossa conversa. Nosso intuito é fazer as pessoas voltarem, aproveitarem as experiências que a gente vai ter lá no futuro, nosso spa, o nosso restaurante, aquela Vero que a gente imagina como algo perfeito. E para a gente fazer isso, a gente não pode só oferecer uma boa experiência, a gente precisa também cuidar do pós-venda. Primeiro, a gente pode dar um kit quando a pessoa vai embora, com o nosso café, com um postal, com algumas bergamotas colhidas aqui e alguns selinhos que descrevem as experiências que eles tiveram aqui. Viu o rio, viu o sol nascer de dentro da cabana, colheu bergamota, tudo isso vai estar incluso dentro da experiência e a pessoa vai levar para casa dela. Então, a gente vai estar presente no ambiente deles, depois que eles estiveram no nosso, sabe? Eles vão levar a construção da nossa marca para o futuro da vida deles. Mas eu acho que isso também é simples. Quando a gente para pensar, o café acaba, o papel vai desfazer, uma hora essas lembranças vão se esvair. E a gente precisa de algo mais sólido. E a gente vai criar colecionáveis para a Vero. A gente vai pegar essas experiências que são colocadas dentro de um símbolo e vai transformar em pins, em broches, para as pessoas carregarem com eles para onde eles forem. E trazer essa vontade de voltar e colecionar mais experiências, sabe? É justamente um símbolo real e físico e duradouro das nossas lembranças e da experiência que a gente vai criar aqui dentro da Vero. Isso não para só nas experiências que a gente tem hoje, como colher bergamota do pé na nossa terra. Isso vai também para os nossos parceiros. Então, a gente consegue expandir a construção de marca se a gente colocar as experiências que a gente tem em São Vendelino e trazer isso para o nosso ambiente de marca. Então, a marca pode se expandir o tanto que for, porque a gente tem uma construção muito sólida, a gente tem um padrão muito sólido, e a gente vai conseguir criar símbolos, tanto para a visita do vinhedo, por exemplo, como para um piquenique no arroio. E a gente criar um novo símbolo para aquela experiência, criar um novo colecionável para aquela experiência, e a pessoa sempre ter vontade de voltar, porque ela sabe que a Vero é algo vivo, de fato. A gente tem experiências novas, a gente constrói momentos novos, e a gente deixa a pessoa levar para a caminhada dela aquele símbolo. Então, a nossa intenção não é só oferecer a nossa experiência, é ter uma lembrança muito real na vida daquela pessoa que passou pela Vero. E depois disso, ela pode levar junto na jornada dela, na viagem dela, um pin, um broche, tomar um café que a gente ofereceu para ela, ver aquele postal com a foto que ela tirou aqui. E não tem como a gente não criar um laço afetivo com essa pessoa.
sabe? A nossa estrutura é construída para que a pessoa se sinta segura no começo e que ela tenha vontade de voltar no final. Acho que essa é a nossa construção de marca e essa é a nossa estratégia para a Vero. E esse é um convite para o futuro muito real, sabe? A gente estudou todas as possibilidades, entendeu que tudo que está aqui é algo que de fato vai funcionar, que de fato vai tocar no coração dessa comunidade que a gente estudou lá no começo. Muito obrigado e eu torço muito para que a gente consiga transformar a Vero no que a gente imaginou aqui. Um abraço. Gente, seguinte, primeiro agradecer a todos vocês pelo empenho, pelo todo o trabalho, pelas ideias, pela criatividade. Falei com o Caio agora, que trabalho difícil avaliar e ter que escolher um só, porque foi muito além da minha expectativa. Muito, muito, muito além. Vocês foram geniais. Me deram insights que eu não tinha pensado de forma alguma, foram por caminhos que eu não tinha imaginado e clarearam minha visão sobre o meu próprio negócio. É difícil, é muito difícil. Só posso dizer que estão todos de parabéns. Adorei o nome, não sei de onde veio o Vero, mas foi fantástico. A paleta de cores está muito boa também. As 3 apresentações, as 3 aplicações. Falei pro Caio, se esperar mais um pouquinho, a gente vai ter cabana para todo mundo. Levamos todo mundo lá, pegamos uma van, deixamos todo mundo lá, pega 3 medalhas de ouro, entrega para eles e já era. Não vamos criar tumulto. Por quê? Por que escolher? Por que escolher? Vocês... Guilherme, fala tu um pouquinho, porque é muito difícil. Não, eu só queria parabenizar vocês, fizeram um trabalho incrível. Eu não conhecia nem o nome, então hoje eu conheci o nome também, o Lucas já conhecia, ele fez um suspense, né? Mas eu conheci o nome hoje, achei espetacular a marca também. O João explicou muito bem a marca ali, o começo, foi bem interessante. A Sofia trouxe umas aplicações muito, muito além do que a gente já tinha pensado. O Lucas também trouxe uns insights ali que a gente não tinha pensado nem de perto ali, questão do alemão e tudo mais. E, cara, eu achei incrível. Só parabenizar vocês, foram muito bem. Sabe o que é mais triste? É porque acabou. A dor do parto é grande e a gente tem que partir, porque passamos por uma jornada em tanto. Meus amigos, que jornada. Estamos aqui há algumas semanas gravando nosso reality. Primeiro, Sofia, João, Lucas, muito obrigado por não só terem se inscrito, participado e estar aqui na final junto comigo. Como eu sempre deixei claro, era um sonho meu poder ter esse momento aqui. É o primeiro e eu acho que quem vem primeiro faz história e vocês estão fazendo história junto comigo. Então, o meu coração, cara, só tem gratidão. Fato, aqui na final a gente tinha os melhores, com os melhores resultados, com o que tinha melhor para apresentar. A gente, sobre as 3 apresentações, a gente tem pontos negativos sobre as 3 apresentações, mas se a gente parar para contar aqui os pontos positivos de cada um, a gente encheu uma tela inteira ali do caderno de anotações. Foi uma discussão que vocês perceberam aí, foi uma discussão longa, uma discussão demorada, mas a gente chegou a um resultado final e a gente tem aqui um terceiro, um segundo e um primeiro lugar. João, que jornada, meu amigo. Desde lá do início, você claramente lutou várias vezes contra o nervosismo, mas o teu nervosismo mostrava que você queria entregar o melhor. Isso aí sempre ficou muito claro. Era o melhor do que você tinha para dar. E é notório que você tem uma luta particular, uma luta em background de mudanças gigantescas na sua vida, mas mesmo assim você não tá deixando a peteca cair e tá aqui conosco. Eu consigo lembrar do rosto de cada um dos 12 participantes do nosso primeiro episódio e eu consigo lembrar como estava cada um de vocês 3 nesse primeiro episódio. E eu lembro que, João, você tava nervoso, mas tava muito feliz de estar aqui com a gente. E isso fica claro até nesse minuto. Lucas, sempre buscando trazer a tua energia. Todos os episódios você tava sempre disposto, você sempre tava à frente, mostrando que, por mais que seja dolorido, estar numa posição de liderança, estar à frente de um grupo, você jamais deixou que aqueles momentos de derrota tirassem a alegria de, cara, eu sei que em algum momento eu vou ter minha vitória. E Sofia, eu não tenho nem dúvidas que a gente já tem pelo menos uma torcida organizada nesse momento pra todos, cara, desde o início, vitória a vitória, episódio a episódio, mostrando que nessa multidão de clube do Bolinha que a gente tinha, que era 2 mulheres versus 10 homens nesse reality, você foi até o final e cada episódio, quando eu parava pra perguntar pra um participante quem tinha que ter a vitória, quem estaria ali perto da vitória, o seu nome sempre foi citado. Quem foi melhor no episódio? Sofia foi melhor no episódio, teve que tomar decisões difíceis, passou por aquele episódio onde você tinha que salvar uma pessoa pra continuar junto com você e eu tenho quase certeza que foi você que passou pelas decisões mais difíceis dentro do reality. João, que difícil é ser o primeiro a apresentar qualquer coisa.
Nem que seja para apresentar a tua mão que você tem todos esses anos. Olha, gente, essa aqui é a minha mão e ser o primeiro não é fácil. Você teve a difícil tarefa de mostrar pela primeira vez a identidade que a gente tinha ali e você conseguiu. Muito do que foi discutido na nossa reunião aqui para definir quem estava em terceiro, segundo e primeiro lugar. O teu papel foi o mais difícil, mas também foi essencial. Vamos ao terceiro, segundo e primeiro lugar. Como eu disse, técnica, mostrar a identidade, não esquecer de apresentar a identidade é essencial. Eu sei que nós temos 3 apresentadores, mas a gente tem um cliente que não é designer, que não é criativo. Então é muito importante você mostrar o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que é isso que você está vendo. Mas depois da técnica, você precisa fazer o seu cliente sonhar com o futuro. Você precisa fazer com que o cliente lembre do que você apresentou e lembre por que ele deve continuar trabalhando com você. Então, em terceiro lugar, fica você, João Felipe. Um bom início de apresentação, mas faltou fazer o cliente pensar em como que ele vai aplicar todos esses materiais. E agora a gente tem que descobrir quem é o vencedor. Lucas, você provavelmente não, com certeza foi um dos 3 participantes que mais arriscou, que trouxe novidades, que trouxe coisas que não foram vistas no nosso episódio passado de direção criativa. Isso pode fazer o teu cliente brilhar os olhos ou pensar mais no outro candidato. Com certeza foi o que trouxe a jornada do cliente melhor explicada, mostrar que esse é o início da nossa jornada, agora que ele está dentro da cabana e vamos fazer ele voltar dessa forma, realmente faz o cliente brilhar os olhos. Sofia, quantas belas aplicações. Tinha horas que eu tava de olho ali no relógio, não conseguia olhar muito para a tela, mas é a apresentação que quanto mais eu prestava atenção na tela, mais eu ficava. Eu parava, meu Deus, deixa eu ver o que é aquela Sofia. Cara, que coisa linda, que coisa magnífica, e fez a gente sonhar bastante. Lucas, o vídeo no início da apresentação é sempre uma bomba, porque você começa a trazer uma emoção diferente pro cliente. Mais uma vez, nunca foi falado sobre vídeo, você trouxe, cara, eu vou trazer algo diferente, eu vou começar a minha apresentação de uma forma diferente, deixa eu dar um spoiler de tudo que eles vão ver, mas deixa eu colocar eles no clima. A gente sabe que esses materiais, eles precisam vir pro mundo real. Não tem nem sombra de dúvidas que tudo que vocês construíram precisa estar lá, que faz parte do escopo do programa real. E é engraçado porque a gente conseguiu encontrar uma conexão entre o que a gente gostaria de ter nos nossos reality, que pudesse agregar no portfólio de vocês de uma forma verdadeira. Então, ter a placa, tá na rede social, tá no papel, tá na xícara, e vocês poderem fotografar isso e ver, olha, gente, existe, vá lá, você vai encontrar a minha experiência. E nessa de existe, vá lá, e você vai encontrar essa experiência, a gente também precisa entender se será que vocês não tomaram muitos riscos nas aplicações? Será que vocês não... Porque me perguntaram isso. Caio, eu posso fazer alterações? Cara, pode, em texto. Mas quando a gente tá falando de gráfico, a gente tem que levar realmente a essência do que a Sofia ou o Lucas fez. E a pessoa que os idealizadores disseram, nós queremos continuar trabalhando com essa pessoa, conseguiu nos trazer aplicações que nos fez sonhar, conseguiu montar algo sólido, que a única alteração que a gente vai querer fazer é de texto. Sofia, você é vencedora do desafio real da cabana. Lucas, você ficou em segundo lugar. Lucas, realmente, o risco que você tomou de trazer coisas novas levaram eles para o elemento principal, que foi unânime, não agradou, foram as lenhas. Eles amaram todos os detalhes do texto, mas eles provavelmente vão ficar com tudo que tem de gráfico no que a Sofia apresentou. Mas como foi dito, foi discutido aqui a possibilidade da gente construir uma terceira cabana em 2 semanas para poder trazer vocês dois. Não tenho sombra de dúvidas de que foi difícil, foi apertado e... Sofia, você é vencedora. Deixa a gente te ouvir. Nossa, eu tô muito feliz mesmo. Eu não tenho dúvida que ter ganhado, assim, foi a pessoa talvez que tenha se esforçado da mesma maneira, mas a que mais precisava aprender. Eu acho que essa mentoria vai ser, assim, esse reality foi um divisor de carreiras pra mim. Eu tô encantada, assim. Quando a gente apresenta para um cliente, acaba que ele não tem muita alternativa. Ou ele vai, ou ele não vai. E o fato de ter 3 opções muito boas e ter escolhido a minha, eu não sei descrever essa sensação, assim. Foi um trabalho muito duro, assim, muito tempo dedicado, tentando entender mesmo a essência da Verum Cabanas. E eu tô muito feliz, assim. Eu tô muito
muito orgulhosa de mim, muito, muito feliz de saber que... É claro que ter participado foi muito bom, mas ter ganhado, eu não sei explicar. Foi muito bom. Eu vou ficar muito feliz de ver isso acontecer na vida real, a Verum realmente ganhar a vida e encantar as pessoas que forem se hospedar lá. Realmente eu agradeço muito a confiança. E é isso, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu tô muito, muito feliz. Doutor Lucas, é aquilo, foi o detalhe. E agora, olha, foi provavelmente a pessoa que usou todos os segundos da apresentação. Eu já tava com o mouse no mute. Então a gente sabe que você ensaiou essa apresentação, trouxe uma narrativa. Cara, agora você ficou em segundo lugar, tá na shortlist da shortlist. Quero te ouvir também. O que você tá sentindo agora e como é que foi essa experiência toda? Bicho, o resultado vai interferir um pouco no discurso, então eu já peço desculpa desde o começo. Mas foi uma experiência incrível, bicho. Foi uma experiência incrível. Eu me puxei demais. Eu fiz o melhor projeto, igual eu sempre tento ter como regra pra mim. Meu último projeto tem que ser o melhor projeto que eu vou realizar. E eu não mudo a minha percepção, sabe? Eu fiz o que eu achava que era necessário. Os riscos que eu tomei foram porque eu queria ganhar e não é porque eu queria ficar em segundo lugar. Então, se eu fiquei em segundo lugar por causa do risco que eu tomei, foi uma decisão minha, sabe? Não foi decisão de ninguém, foi minha. E, putz, dá um pesar do caramba, porque eu sonhei muito com essa identidade aplicada na Verum, mas é bom demais ver que gente boa ganhou e que eu consegui mostrar o que é que eu tenho pra mostrar, sabe? Mas a realidade é que eu tô bem magoado, né? Não queria ter ganhado. João Felipe, você ficou em terceiro e a gente quer te ouvir também. Como foi essa jornada? Como foi montar essa apresentação? E qual o sentimento que fica? Cara, primeiro de tudo, quero parabenizar a Sofia aí. Realmente um excelente trabalho. Eu tenho total ciência de que o meu trabalho não ficou à altura dos dois, no sentido de fazer o cliente sonhar, né? Como eu falei, minha vida mudou de cabeça para baixo. Estou em outra cidade. Eu virei 2 noites para fazer o que eu consegui apresentar aqui, mas fica o sentimento de muita gratidão. A Sofia, ela nem consegue perceber isso, mas ela ensinou muito, principalmente para mim, que já tem um certo tempo assim de profissão, e participar desse reality, né, participar desse marco histórico, foi uma honra, cara. Como você falou pra gente, né, isso aqui pode tomar proporções que a gente nem tem dimensão ainda, e realmente o sentimento que fica de gratidão, para mim o meu prêmio foi ter aquela conversa com o Rodrigo, desculpa, e, sabe, esse contato com as pessoas que eu mais admiro, além de você, tio Caio, é um cara que me inspira pra caramba, todos nós aqui, e só tenho... A única coisa que eu quero dizer é gratidão mesmo, gratidão. Cresci, aprendi muito, meus medos, o medo de me expor, de saber o que é que fulano vai pensar do que eu apresentei, sabe? Eu tenho muito isso em mim. E eu acho que a minha vitória foi vencer esse meu medo, né? Vencer a mim mesmo. Então, é isso. Gratidão e parabéns, Sofia, parabéns Lucas, Guilherme, vocês realmente tomaram a decisão que mais se encaixava com a proposta, e parabéns, Tio Caio, por tudo que você está construindo. Você é um cara. É isso, meus amigos. Final de episódio. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Doutor, tá pronto? A gente vai ter que aplicar tudo que você fez. Como é que faz? Um pouquinho até o finaleira. Lucas, beijo no seu coração. João Felipe, beijo no coração de vocês. Vocês são 3 entre 300. Lembrem-se disso. Certo? Beijo. Tchau. E você aí de casa, é isso. O nosso último episódio aconteceu. Temos uma vencedora. Viemos de uma jornada longa. Muito obrigado por ter acompanhado o programa até aqui. Você não sabe o quanto eu estou emocionado, com minha garganta aqui embargando de saber que chegou ao final da nossa primeira temporada. A gente ter conseguido fazer a primeira temporada parecia um sonho tão distante, mas aqui estamos, passamos por tudo isso, temos o vencedor e vem mais coisa por aí, tá? Vem porque não acabou, porque a gente tem que fazer alterações. Sofia, se prepare, você vai fazer parte do meu estúdio durante 1 mês para que a gente faça realmente a promessa. Aqui é o real. Aqui é o desafio do reality, onde a gente vai levar para o seu portfólio algo verdadeiro que vai estar aplicado lá no local. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, até a próxima temporada.